A paz a todos, a todas. Quão bom é estarmos aqui para compartilharmos mais uma porção da palavra do Senhor e também alguns testemunhos, alguma experiência vivida, né? O Senhor é fiel e o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero começar aqui com vocês lendo Lucas 22, capítulo 22, versículo 24 em diante, que tem por título: Seja o maior como o menor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior que está à mesa? Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu lhe confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vós assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Lendo essa passagem aqui, não tem como eu não lembrar, seja o maior como o menor, lembrar de uma passagem. Vocês veem que os vídeos que eu tenho gravado é sobre alguma experiência nossa, ou em família, ou que o nosso filho viveu, né, vivenciou. E eu conto essas experiências para a glória de Deus, né? Nessa questão de ser o maior, de ser o menor, de disputa, ou seja, de saber, né? Lembra que teve um vídeo aí que eu gravei falando do curso de francês que o nosso filho fez e etc, tal, que era para representar o Brasil, e terminou que não houve essa viagem para representar o Brasil, mas o que se aprende, guarda e ninguém retira, e certamente é para algo, né, lá na frente. E esse francês veio ser usado numa viagem onde meu filho foi convidado para ir para o Senegal, para a África, e eles foram fazer uma missão, uma longa história. E eles foram, e lá ele foi como intérprete da equipe de francês. Só ele falava francês na equipe, ele foi como intérprete, onde ali tinha vários pastores, tinha médicos, tinha estudantes de medicina, como ele também, que era um estudante de medicina, né? Mas a questão e o fato desse maior e desse menor, surge um personagem bem interessante. No início dessa viagem final, assim que ele atravessou várias fronteiras e tal, e ia encontrar com a equipe em São Paulo, de São Paulo, eles todos partiram para o Senegal. E ali cada um tinha uma missão e levava, atravessaram fronteiras com muitos medicamentos e o que cabia para cada um fazer. E quando chega em determinado local, né, meu filho cansado e tal, se depara diante dele um mendigo. E um mendigo muito inteligente. E ali aquele mendigo começa a dizer assim: eu falo, se eu não me engano, era 10 idiomas. Ora, falava mais idioma do que o Wilke. E ali ele nos contou que no coração e na mente pensou: só faltava essa agora, esse doido aqui na minha frente, dizendo que fala mais idiomas do que eu. Ó. E ali começa aquela
disputa. E o mendigo começa a falar, fala inglês muito bem, fala espanhol muito bem. E ali quem estava perto começa olhando para o mendigo, começa olhando para o nosso filho, começa olhando para o mendigo, começa olhando para o nosso filho. E aí esse mendigo, eu digo mendigo porque não se chegou a saber o nome desse mendigo. E ali ele vai e diz assim, eu falo a língua do Senegal. Nessa hora, meu filho conta que o chão é como que abriu assim. Ele não sabia para onde ele ia viajar. Ninguém tinha dito a ele para onde ia viajar, o que era a missão, não disse. E ele vai dizer assim, eu falo francês. Aí, como diz aqui no Nordeste, meu filho assim, agora eu pago para ver. Porque inglês inglês eu me garanto, inglês não, francês eu me garanto. E conta, o nosso filho conta que quando aquele homem abre a boca, começa a falar o francês, ele fala um francês perfeito, impecável. E aí o nosso filho diz assim, mãe, a senhora sabe que o francês assim eu me garanto. Aquele mendigo falava um francês perfeito. E aí desperta a curiosidade agora de saber quem é aquele mendigo. Que mendigo inteligente é aquele? O que ele está fazendo ali? Com tantos idiomas. E aí começa a perguntar, quem é você? De onde você veio? E ele diz, eu sou da Grécia. Lá eu falei, o que você faz aqui? Aqui eu apenas sou um carregador de mala. Mas aqui ele estava intrigando o Wilk não estava muito firme com aquelas respostas, não. E aí pensou, vou pagar um jantar para esse mendigo. E o mendigo ali termina aquela conversa e diz assim, amigos, dê licença porque eu vou ali tomar um banho. E aí sai de perto deles e segue para tomar um banho. E quando vai tomar o banho, o Wilk fica assim de olho, né, nele. Aí diz que ele vai para um lugar onde tem um tonel, um balde grande. E ali diz que ele pega um chapeuzinho, coloca na cabeça. Aquele chapeuzinho pega uma mochilinha plástica e segue estrada fora e vai embora. E ele só fica vendo o homem ir embora e nada. Uma foto, um registro. Não tem. Qual o nome dele? Não tem. E aí chega a hora de viajar, e vai, e o Wilk viaja, e foram lá para o Senegal, e com toda a equipe, fizeram o que tinha que ser feito lá, e para a glória de Deus foi um trabalho bonito que essa equipe foi fazer, a qual meu filho fez parte, né, da equipe. Ele era apenas convidado dessa equipe, quem liderava era um pastor, um homem de Deus, uma família maravilhosa que nós amamos muito. E lá houve milagres, lá em Senegal, chefe da mesquita foi agradecer a eles pelo trabalho prestado. Um chefe de mesquita ia agradecer por um trabalho do que os cristãos estavam prestando ali. Né? Foi uma tática, foi uma sabedoria tremenda que eles tiveram ali para fazer aquele trabalho ali para o Senhor, né? Que eu estou só resumindo aqui, o fato que eu quero focar é outro, né? E ali foi feito, teve um casal que foi e disse assim, eu não quero medicamento, eu não quero médico, eu quero esse Jesus aí que vocês falam que cura. E ali houve uma criança que tinha os pezinhos parecendo de uma bailarina, que jamais tinha pisado, não é, no chão. E ali eles contam que foram tudo para o quarto e oraram e louvaram. E quando volta para aquela sala e todos ali orando, né, nenhuma só fé, todos ali orando. E ali os pés daquela criança, né, como diz aqui no popular, a pruma, né? E ali o milagre é diante dos olhos, é notório, né? Já pensou isso para os estudantes de medicina? Já pensou isso para os médicos, né? Então, esse Deus é maravilhoso, esse Deus que
que é médico dos médicos, que opera, que faz a hora que quer, né? Esse Deus que é soberano, esse Deus maravilhoso, né? E ali eles retornam, depois cada um vai para os seus lugares, para as suas cidades, mas o nosso filho retorna pelo mesmo local e vai lá, e passa lá nessa rodoviária e pergunta, procura saber. Mas aqui, um carregador de mala, assim, da Grécia. Ele contou assim que faliu e fala tantos idiomas e tal. Ninguém conhecia esse homem. Ninguém conhecia esse homem, ninguém. Creio vocês ou não. A palavra de Deus diz, se ensina ou não, que passa disso vem do demônio. E o diabo aqui é o pai da mentira. O homem ninguém conhecia. E a lição que meu filho disse que ficou, a lição é que nunca julgar ninguém pela aparência. Nunca julgar ninguém pela aparência. Foi uma lição pro resto da vida. Ele conta. E jamais uma foto, um registro. Não temos. Mas Deus bradou, usou. Lembra que eu sempre falo aí no vídeo que tem uma irmãzinha que nós amamos. É uma senhorinha de idade, bem já de idade, que mora em uma cidade aqui perto. E Deus usa aquela senhorinha e diz assim a mim: mulher, achavas tu que teu filho estava sozinho lá do outro lado? Eu, Deus, marquei um encontro com ele. E ali eu me derramava em lágrimas. Por essa grandeza de Deus, por esse amor de Deus. Que Ele se revela da forma que Ele quer. Ele se revela da forma que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. E Ele é quem é o maior. E o maior, Jesus Cristo, que Ele veio para servir. Lemos aqui no texto. Ele veio para servir. Ele veio para servir. Um Deus tão grande, um Deus com tanto amor, que se despoja assim do seu trono. Meu Deus, por amor a mim e a você. Sabe? Então essa disputa de ser o maior, de querer ser o maior, de saber mais, tudo balela. Eu não estou fazendo aqui apologia à ignorância. Eu não estou dizendo aqui que não é importante estudar, que não é importante. É importante estudar, é importante saber, é importante buscar conhecimento. Mas a disputa, essa questão de ser maior, foi uma lição tremenda. Foi uma lição que eu vou contar isso para os meus netos. Eu vou contar isso, eu vou contar porque eu vou contar em detalhes como foi todo esse momento vivido, o que eu posso falar por mim, né? Eu e o marido que passamos aqui, a torcida que ficamos durante essa viagem. E eu acredito que cada um, os pais dos outros componentes que foram, as esposas, cada um tem suas histórias para contar sobre essa viagem. E eu louvo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos ensinado, né? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos fortalecendo e que venhamos, né? Que venhamos, de fato, procurarmos, né? Com uma humildade
de tal forma que não venha haver soberba no nosso coração, por mais que Deus nos dê o saber, nos dê muita sabedoria, mas que venhamos nos comportar e ter o outro sempre como maior. É bíblico, ter o outro como maior. E assim, o Deus que tudo vê, que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, ele é quem exalta. Ele é quem exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a mim e a você. Que as doces consolações estejam sempre sobre as nossas vidas e que venhamos ficar mais apercebidos quando Deus permitir situações, circunstâncias na nossa vida ou pessoas passarem por nossas vidas e que venhamos estar com os olhos espirituais bem abertos para que não passe assim, despercebido. Quem é fulano? O que é que eu posso fazer ali pro fulano? De repente, o Senhor prepara anjos em forma de pessoas, anjos. Ele vem em forma de anjos. E pode acontecer de cairmos estarmos tão dispersos que não venhamos a perceber isso. Que venhamos estar alertas como as virgens, como as prudentes, não como as nécias, como as prudentes, com as nossas lamparinas acesas, vigilante todo o tempo, porque eu e você, nós não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz que se o homem, o dono da casa, soubesse a hora que o ladrão vinha, ele fecharia as portas. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Será assim, no piscar de olho. Que eu e você, que nós venhamos estar atentas aos sinais. E que não venhamos a ter vergonha de testemunhar, de compartilhar as nossas experiências, sejam experiências assim, de um filho, do marido, nós não venhamos nos deter, ter vergonha de compartilhar, contar, quer o outro acredita ou não, o que tudo vê, esse não dorme, ele é o juiz, ele é advogado, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E o Espírito Santo de Deus que vive em mim e em você, ele nos deu um espírito de ousadia, não é um espírito de covardia. Deus diz aos covardes que volte. Deus não se agrada de covarde. Deus conta comigo e com você para irmos fazer o ID dele. Deus não diz assim, Valdenice, vá lá, converta alguém, porque eu não tenho poder disso. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Ele só mandou a gente ir e fazer o ID. Vá, testemunhe, fale de mim, fale do meu amor, fale do que eu tenho feito na sua vida, fale do que tem acontecido na sua família, conte a outros para edificação de outros, para edificação de vidas. Bem verdade que nós estamos vivendo um tempo de enganação, não tem outra palavra, de muita enganação, de mentiras, de muita coisa, de fantasias. É verdade, a gente não pode tapar o sol com a peneira, não.
como no ditado popular, bem verdade. A palavra de Deus diz que é para a gente vigiar. Onde diz assim, olha Deus olha ali, cuidado, para gente ter cuidado para não ser jogado por todo vento de doutrina. Precisamos ser vigilantes. É bíblico, a coisa cada dia está pior. Mas ainda existe o remanescente do Senhor na terra. E é por isso que as coisas não estão pior. Ainda existe um povo que preza pela verdade. Ainda existe um povo que busca ao Senhor em espírito e em verdade. Ainda existe, ainda estão aqui na terra. Porque o Senhor ainda não concluiu a sua obra. Que nós venhamos estar apercebidos e falar do amor de Deus, e falar dos seus feitos, falar das suas maravilhas, falar. Porque muitos estão desesperançados, muitos estão, fechar aqui a porta, muitos estão sem esperança, muitos estão por ver muitos escândalos, por estar presenciando muitos escândalos, estão desanimados, mas também é bíblico, porque a palavra de Deus diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai de quem vier os escândalos. Eu tenho que fazer a minha parte, você faz a tua parte, e o Senhor que tudo vê é o Senhor que vai nos recompensar. A Bíblia diz também que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, não é? Tem pessoas que têm a prática da mentira, a prática de enrolação, mas mais cedo ou mais tarde é descoberto, mais cedo ou mais tarde Deus faz com que aquela capa caia e tudo venha à tona e a verdade aparece, porque a verdade ela sempre vai prevalecer, a verdade ela sempre vai prevalecer. O Senhor da verdade, que é Jesus Cristo, sempre vai prevalecer. Então, com esse pequeno testemunho, com essa pequena história, com essa história que eu contei aqui a vocês, creiam que o Senhor pode se apresentar a mim e a você, ou a um dos nossos, assim, da forma que Ele quiser. Deus é fiel. Glória ao nome do Senhor Jesus por tudo. Por tudo. Que Deus continue abençoando a tua família, abrindo os teus olhos espirituais, os teus ouvidos, e que vocês estejam cada vez mais firmadas na rocha que é Cristo Jesus. Edifique as suas colunas na rocha que é Cristo Jesus. E certamente, ainda que venhamos a chorar, ainda que venhamos passar noites escuras, mas o Senhor está conosco porque Ele não nos abandona. Jamais. Jamais. Por esses dias eu estarei gravando alguns vídeos também falando de um encontro de casais que eu estive com meu esposo. Passamos umas 3 semanas de viagem, revendo amigos e ali aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E o tema do encontro desse ano, do encontro de casais do pastor Josué Gonçalves, foi fantástico. E o tema era curados para curar. Depois eu quero estar compartilhando também um pouco com vocês, mães, esposas. Quero estar compartilhando um pouquinho das minhas experiências, que certamente vai edificar a vida de vocês, tá bom? Certamente. Beijo no coração de cada uma, que Deus continue nos abençoando e que ficamos todos debaixo da graça de Deus.
e no centro da vontade de Deus, porque com o Senhor no barco vai tudo bem. Com o Senhor na nossa frente vai tudo bem. Não há tempestade que o Senhor não acalme. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem na paz.